Em 1 Reis 19, então por isso eu vim sozinho hoje, era só para dizer isso. 1 Reis 19, mas da próxima eles virão comigo. Queria falar de forma bem objetiva hoje, eu queria te encorajar com isso, falar um pouco sobre vida e missão da igreja. Versículo 1 Reis 19, versículo... Vamos ver se eu consigo sair disso aqui hoje, tá? Se eu conseguir, amém. Se não, eu nunca consigo. Versículo 4, diz assim... Aí, já comecei. Vamos do 1. Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como matou a espada os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: assim me façam os deuses, ou seja, ela está dizendo, que os deuses me matem, assim como ele fez com os meus profetas, e me faça mais ainda, se em 24 horas eu não matar Elias como ele matou os meus profetas. Versículo 3. Ele viu isto, levantou-se para escapar com vida e se foi. E chegando a Bérseba, Bérseba significa lugar de juramento, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. E ele mesmo, porém, entrou pelo deserto, caminho de um dia, e se foi, e deitou debaixo do zimbro. E pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora a minha vida, Senhor, porque eu não sou melhor do que os meus. E dormiu. E eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta e come. Ele olhou, eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, voltou a deitar-se. E o anjo do Senhor veio a segunda vez, tocou e lhe disse: levanta e come, porque a sua jornada vai ser longa. Levantou e comeu e bebeu, e com a força daquele alimento caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, monte de Deus. E aí essa outra parte aqui eu nem vou ler, senão mais umas 2 horas. Eu estou suprimindo aqui tudo que é mais de 2 horas. Verso 15. Então o Senhor lhe disse: vai e volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e quando chegares lá, ungirás. Aí verso 16. Barará, barará, barará. Aí no final, Eliseu, filho de Safate, de Abel Meloá, ele é filho de Safate, Safate é de Abel Meloá, você vai ungí-lo profeta em seu lugar. Tá bom, eu suprimi as outras partes, porque é bastante tempo que a gente levaria falando. Mas vamos lá, irmãos. Eu quero falar um pouco com vocês sobre vida e missão da igreja. Amém? Glória a Deus. Embora tendo lido esse texto, deixa eu começar por Gênesis, rápido. A vida da igreja é pastoral, mas a missão da igreja é apostólica. A vida da igreja precisa ser pastoral. Por quê? Porque a igreja é corpo de Cristo. E se ela é corpo de Cristo, a sua mente precisa ser apostólica, porque ela tem a mente de Cristo. Quem está comigo? Se eu fosse exemplificar corpo de Cristo para você, de forma bem objetiva, eu falaria: o corpo é representado pela mãe. A função da igreja de ser mãe ou a função de corpo de Cristo se equipara, é equivalente à missão da mãe numa família. Quem está comigo? Por que é equivalente à missão da mãe? Porque a mãe é aquela que ama, dá abraço, carinho, zelo exagerado até. A mãe é exaustiva no amor, a mãe é exaustiva no cuidado, a mãe é exaustiva em tudo que diz respeito a carinho, cuidado, zelo, proteção. É ou não é, irmãos? É ou não é, irmãos? Os solteiros têm mais dificuldade de dizer que é, porque eles não se lembram quando eles tinham 1 ano, não se lembram quando tinham 2 anos, não se lembram quando tinham 3 anos. Eu tenho um filho de 1 ano e 6 meses e fico pensando, se esse moleque entrar numa com a mãe dele, eu pego ele. Porque só uma mãe levanta 5 vezes por noite, exausta, com o corpo estourado, para cuidar de um filho como uma mãe faz. E o pai? Se você nunca fez isso, tudo bem, você está livre.
Mas o pai dá migué direto, irmão. As irmãs me ajudem aí. Por que que... só um pouquinho, tá certo. Eu também estou contigo, só um pouquinho. Por quê? De cada 10 vezes que a criança acorda de noite, o pai disfarça 9. Quando dá lá perto, 7h30, que está na hora dele acordar, ou 7, sei lá. Ou tem cara que acorda tá 9. Quando está na hora dele acordar, ele fala, pô, amor, eu vou lá para você. Só que ela já foi 9 vezes a noite toda. E ele deu migué, ele falou, tomara que ela não descubra que eu estou acordado, Jesus. Pastor, você é profeta? Não, eu já fiz isso também. Não que eu não seja, né? Mas quem está entendendo isso, irmão? Então a igreja é corpo de Cristo. Mas qual é o problema? Eu vou falar 2 problemas. Um é que eu começo lendo um texto e falo de outra coisa, mas eu vou tentar voltar lá. Esse é um. Mas qual que é o problema? Esse é o que eu queria falar antes. Qual que é o problema? O problema é que a igreja não pode ser corpo de Cristo, ou só corpo de Cristo a vida inteira. Porque senão um moleque com 18 anos está dizendo, e aí não sei se você vai rir, eu não sei, não sei, aí é com você. O moleque está com 16 anos, ô mãe, meu Nescau, e a mãe vai lá e leva. Aí a mãe vai lá e leva. Eu vou contar uma história rápida, triste para você que eu descobri, pastor. Eu vou falar já um pouco sobre mente de Cristo, ter a mente apostólica. Você sabe, né, não preciso ficar aqui repetindo, sobre como Sara, a esterilidade dela foi rompida, como ela zombou dos anjos do Senhor que foram levar a notícia. Eu já sou velha, eu sou estéril, velha, mas o Senhor se deu o trabalho, com muitas aspas, de enviar os seus anjos, toda aquela história que a gente já sabe. A psique de Sara era muito pequena, porque ela pensava num filho. Mas ela não ia gerar um filho, ela ia gerar um príncipe, um tipo de Cristo, um herdeiro. Mas olha que notícia triste. Então pensa que Isaac devia ser para Sara e para Abraão realmente um ídolo, porque eles não podiam ter mais filhos, avançado em dias. Ela estéril. De repente o Senhor vem com essa história de que ia dar um filho e que esse filho seria pai de uma numerosa multidão, ou a partir desse filho nasceria uma numerosa multidão, falando de Jacó, Israel. E ele seria pai de nações. Aí agora chega um momento, dizem os historiadores, né, na faixa dos 30, entre 32 e 36 anos, Deus vem com a história para Abraão e diz assim, ó, me dá o seu único filho, o filho a quem tu amas. E não era o único filho que ele tinha biologicamente, ele já tinha Ismael. É porque Ismael foi fruto da vontade da carne. E Isaac foi fruto da vontade do céu. Então aquilo que é forçado não é contado como da promessa. Mas isso é outro assunto. Mas vamos voltar para cá. E aí ele diz, me dá o teu filho, o filho a quem tu amas, e sacrifica ele para mim no desmonte de Moriá. Quem está comigo? Agora olha que coisa triste, pastor, que eu descobri. Primeiro vamos pensar. Imagina o contexto. Abraão tendo que conversar com Sara em particular e dizer para ela assim, olha só, meu amor, sabe esse menino, tudo que a gente viveu até hoje, Deus mandou matar ele. Não, você não está entendendo, eu não preciso nem de teclado aqui, é só você ir lá na cena. Você imagina para uma mãe. Eu já ouvi dizer que uma mãe perde, eu não vou saber aqui a quantidade de neurônios, quando um filho morre, e nunca mais recupera. Você imagina como essa mulher ficou depois de tudo ainda. Tipo assim, eu nem queria, agora Deus me dá e me pede o filho. Agora, qual que é a história triste que eu descobri? Que Abraão foi lá para sacrificar Isaac. E Deus disse através do anjo, não faz isso porque o Senhor já sabe que você o teme. Não precisou sacrificar Isaac. Agora eu quero te dizer a parte triste, que eu fiquei chocado. Você sabe quando foi que Sara morreu? No intervalo, na volta, de quando Abraão voltava, possivelmente muito feliz e muito eufórico, por não ter tido que sacrificar o seu filho. No período da volta, Sara estava morta. Ela nem soube que o filho foi poupado.
Forte Brasil. É só notícia triste que eu queria te dar. Mas agora vamos voltar ao que eu quero falar. O que eu quero falar? A função da igreja, num primeiro momento, é abraçar, beijar, acolher, dar a cesta básica, fazer tudo o que tiver que fazer, como uma mãe faz por um filho. Mas quem faz a ruptura desses laços na hora certa é o pai. Você não precisa dar glória a Deus ainda, acho que você vai ter, isso vai aumentar, você vai dar mais depois, eu acho. Mas é porque eu preciso te dizer uma coisa. É por isso que a gente está sofrendo, nós pastores na igreja. Não fica triste comigo, eu vou só usar uma palavra aqui, não quero ferir ninguém, mas eu preciso falar. Porque vem um monte de cara mamãezado com 20, 25 anos e acha que eu e os pastores, o seu pastor, que nós somos a mãe dele, e nós não somos. Por quê? Porque essa mãe, que por muitas vezes foi julgada na rua, na região, porque a mulher que chega na igreja, que tem personalidade, ela é chamada de Jezabel, manipuladora, mas na maioria das vezes, essa só é uma mulher que não quer mais sofrer o que sofreu dentro de casa. É só uma mulher que possivelmente, estou falando por hipótese, possivelmente viu um marido, aliás, um pai espancando mãe, espancando os irmãos, abandonando ela com um monte de mulher na rua, um monte de filho fora do casamento. Então, a memória dela está cheia daquilo. Então, como ela não quer mais passar por aquilo, ela está casada com alguém, estou falando por hipótese, que por muitas vezes um cara que não tem atitude, um cara que não é amigo de Deus, um cara que não gosta de trabalhar, um cara que não é bom, não tem um caráter transformado, mas pensa que fala em línguas, pensa. E aí essa mulher que tem que trabalhar fora, cuidar dos filhos, e às vezes até dar ordem para esse cara, é chamada de Jezabel. Essa é uma revolta minha. A gente não pode mais rotular as mulheres. Sabe por quê? Porque o Senhor não disse para uma das igrejas da Ásia o seguinte: ô Jezabel, maldita. Ele diz assim: eu tenho contra ti que toleras essa mulher Jezabel. O problema de Acabe nunca foi Jezabel, mas o seu caráter fraco e permissivo. O problema não é Jezabel. O problema é falta de masculinidade dentro de casa. Mas por que eu estou falando isso? Porque aí o cara chega na igreja e a gente fala para ele: olha só, deixa eu falar para você. Vê se esse Jesus, eu quero que você venha comigo, que eu vou falar sobre mente de Cristo. Vê se esse Jesus parece com o que se prega nos nossos dias, que pregam mais sobre um Papai Noel do que sobre o meu Jesus. Vê se esse se parece com esse Jesus banana que pregam nos nossos dias. Que Jesus banana? Aquele que chega para aquela mulher pega em adultério e diz assim para ela: onde estão os teus acusadores? Eu não te condeno. Aí todo mundo, viu, Jesus não condenou. Mas ele não deixou ela na mesma condição. Ele disse: agora vai e não peques mais. Irmão, o evangelho não é permissividade para a gente viver do jeito que a gente quer. Muito pelo contrário. Quem está comigo? A Escritura fala que nós devemos considerar a bondade e a severidade do Senhor. Mas isso é um outro assunto. Vamos voltar para cá. Agora, vê se esse se parece com o Papai Noel que a gente prega, a gente ouve. Ninguém aqui prega. Que a gente ouve nos nossos dias. Esse é legal. João 5. Está lá o cara, 38 anos. É muito tempo, irmão. Sabe quantos anos eu tenho, irmão? 39. Pensa aí nisso. 38 anos o cara estava deitado numa maca, velho. João 5. Quem está comigo? Tanque de Betesda. Betesda que significa casa de misericórdia. Quem está comigo? 38 anos num pavilhão cercado de gente. Uma vez falando sobre isso no lugar, eu falei: irmão, o problema não é onde você está, o problema é com quem você está. Porque eles estavam ali rodeados de pessoas. E a pergunta que eu fiz nesse dia foi: quem é você para as pessoas que você rodeia? E quem são as pessoas que você rodeia, que te rodeiam? Quem são elas para você? Porque o problema não é onde você está, é com quem você está. O problema é se a gente influencia o outro a continuar coxo, ou se a gente encoraja ele para que ele levante e viva a vida abundante. O problema é que esse discurso desgraçado de minoria está fazendo a gente que é da cor ficar se vitimizando, fazendo a gente que é pobre ficar esperando Deus mandar a cesta básica. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. A gente entende muito errado a palavra provisão.
A etimologia da palavra provisão não tem nada a ver com comida de última hora. A gente aprendeu no nosso evangeliquez assim. Não, porque Deus vai mandar provisão. Não, a palavra provisão, sabe o que significa? Enxergar antes. Então, sabe, homens de paternidade, homens que andam com Deus, e por conta disso um povo apostólico, que eu sei que vocês são, enxerga o problema bem antes dele chegar. Não é quando ele chega e fala, eu estou desesperado, meu Deus, a provisão. Provisão não é comida de última hora, está errado. É só você estudar a etimologia da palavra. Provisão, enxergar antes. Então, irmão, se você está vendo o problema daqui 10 anos, começa a trabalhar na solução hoje. Você está vendo o problema daqui a 5 anos, começa hoje. E os problemas que já estão? Resolve aí, irmão. Mas trabalha para o crédito e não para andar no vermelho e dizer, porque Deus... Irmão, provisão, do jeito que a gente aprendeu, é suprimento de deserto. E deserto não é lugar para a gente viver, é lugar para a gente passar. Desde o Éden, o propósito do Senhor para o homem foi dar para ele uma terra para ele cultivar e lavrar. Quem está comigo? Desde o Éden, Deus nunca quis que o homem fosse um itinerante, fosse um errante de lugar em lugar. Deus sempre quis dar uma terra. Por isso que ele disse para Abraão, eu vou te dar uma terra. Amém, irmão? Quem está comigo? Mas vamos voltar então para João 5. Aí vamos lá. 38 anos aquele cara estava lá. Um pavilhão com paralíticos, coxos, gente adoecida de toda sorte. Jesus rompe com todos os limites que a religião estabeleceu e chega lá. E quando ele chega lá, havia um culto feito, presta atenção nisso, um culto feito ao Deus Esculápio. Está entre colchetes que um anjo descia de tempo em tempo e agitava as águas, e o que entrasse nas águas seria curado. Quem lembra que está escrito assim na Bíblia? Deixa eu dizer para você, porque está entre colchetes, não há veracidade desse fato. Era uma lenda. Não havia anjo nenhum. E eles acreditavam que o Deus Esculápio, que era o Deus, uma entidade espiritual, que eles entendiam que curavam os guerreiros que voltavam feridos do Império Romano dominando os povos. Então os guerreiros que vinham feridos eram mergulhados nesses tanques, que era um tanque duplo, na verdade, e ali, quando as águas eram agitadas, eles eram sarados. Era essa crença, um Deus médico que curava os soldados e guerreiros romanos que vinham das empreitadas do Império Romano para dominar as nações. Mas o que acontecia de fato ali? Segundo todos os historiadores que a gente leu, o que acontecia ali? Acontecia que era um tanque duplo, e as pessoas realmente, por causa dessa crença, desciam ao tanque. Então, de tempo em tempo, no tanque A, as comportas tinham que ser abertas para as águas limpas do tanque A lavar as águas sujas, contaminadas do tanque B. Porque aquele lugar era fétido, devido a tanta gente enferma há tanto tempo ali. Quem está comigo? Então não tinha nada de anjo, era uma crença popular. Primeira coisa que eu quero te dizer, a gente precisa parar de acreditar em lenda evangélica ou lenda religiosa. Existem algumas coisas que disseram para a gente que vai acontecer na nossa vida porque a gente se tornou cristão, que não vai parar de acontecer, que não vai acontecer. E outras que disseram que não ia acontecer, que vão. E não me olha assim com essa cara de evangélico, dá um sorriso. Por que eu estou falando isso para você? Porque eu quero abrir os teus olhos, porque senão você pode chegar numa idade avançada e se decepcionar com o mundo e com as pessoas, porque ninguém te avisou de tais coisas. Eu estou no ministério há 10 anos, e em 10 anos eu vivo experiências novas, boas e ruins a cada dia. O problema não está nas experiências que eu vivo, e nem as soluções nas experiências que eu vivo. A questão está se eu consigo dar a resposta que o Senhor quer em cada uma delas. Porque eu já cheguei no estágio da minha vida, graças a Deus, bem como eu sinto que nessa casa os seus pastores também, que eu não quero entrar nisso, porque também já é mais uma hora de assunto, que eu quero voltar em João 5, para voltar aqui em Elias.
que Paulo em Romanos 12 fala sobre a vontade boa, agradável e perfeita, mas ele fala sobre 3 tipos de sacrifício: sacrifício vivo, santo e agradável. Cada sacrifício um nível de recompensa, mas vamos só falar do sacrifício agradável. O sacrifício agradável nos leva a viver a vontade perfeita. E que vontade perfeita é essa? Que coisas boas e ruins, todas elas cooperam para o meu bem. Então igreja não é lugar de você viver só coisa boa. Igreja é lugar de você viver coisas. O que vai transformá-las em boa é o extrato, o que você aprende com Deus de cada uma dessas experiências. Quem está comigo, irmão? Eu estou falando de igreja pastoral e igreja apostólica. A igreja pastoral, ela está esperando que o ambiente seja sempre fraterno. E ele não pode ser fraterno, ou sempre fraterno. Não deixa eu esquecer de João 5 não, pastor. Na igreja primitiva em Atos, a Escritura diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eu estava ministrando isso lá na igreja nesses dias. Irmão, olha só, quando a gente pensa que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, que estava sustentada sob o tripé: oração, comunhão, partir do pão, a gente pensa numa grande fraternidade, todo mundo feliz. Somos corpo, e assim bem ajustado. A gente precisa tirar essa imagem da nossa cabeça. Por quê? Porque no capítulo 6 de Atos, sabe o que estava rolando? Briga por comida. Os de origem judaica estavam brigando com os de origem grega, porque as suas mães e sogras estavam sendo preteridas na distribuição diária de alimentos. Sabe o que é? Resumindo, no nosso carioquês, Baixada Fluminense: ô, compadre, não chegou comida lá para minha mãe, nem para minha sogra, pô. E o outro: pô, e nem para minha. Tipo, como acontece com a gente, às vezes até menos, né? Mas eles tinham que perseverar. Se eles tinham que perseverar, é porque deviam ter dificuldade para perseverar. Deviam ter dificuldade para conviver. Quem está comigo, irmão? Mas deixa eu voltar em João 5, depois eu volto aqui e a gente vai construindo um pensamento. Está comigo até aqui? Vamos só voltar em João 5. Aí Jesus chega lá no tanque de Betesda. Aquele cara, 38 anos ali. Olha que coisa interessante. Qual que é o teu nome? Wellington. Imagina que tu é aquele cara lá e eu sou Jesus, né? Você é Jesus. Brincadeira. Aí ele chega para o cara, Jesus rompe aquilo tudo, as multidões, e chega diante do cara, mano. O cara está 38 anos naquela situação. Ele fala assim: cara, você está doido, irmão. Você quer ser curado? Uma vez eu ouvi um pastor muito engraçado falando que Jesus tem bom humor. Eu até acreditei por um tempo que era o bom humor de Jesus. Que aí ele falava: não, Senhor, eu quero, sei lá. Aí faz piada. Mas quando eu meditei mais profundamente sobre isso, eu percebi que esse irmão faz piada demais até. Sabe por que Jesus perguntou para ele se ele quer ser curado? Eu vou te dizer. Você já conversou com um hipocondríaco, irmão? Aí ele já chegou para você e falou assim: você ora por mim? Claro, eu oro. O que você está sentindo? Estou com uma dor de cabeça aqui, pastor. Tá bom, dor de cabeça. Só que essa dor, ela está descendo aqui, ela pega meu ombro esquerdo, ela pega meus nervos. Aí eu estou com tendinite, aí nessa perna... Irmão, por favor, irmão. Não precisa levantar a mão. Sei que por dentro você vai estar com vontade de levantar. Mas existem pessoas que convivem com a gente, que elas decidiram se casar com as suas mazelas. Elas decidiram viver em lugares de escuridão. E aí quando você vai falar para elas de esperança, quando você vai falar para elas do que o Senhor está fazendo, elas não acreditam mais. Sabe por quê? Porque elas vêm de um histórico de vida terrível e foram bajuladas pela religião, porque a religião trabalha para Satanás, porque a tentativa humana, ou que Satanás engendrou na mente humana, para fazer o homem pensar que pode ser religado a Deus por suas próprias vontades e seu próprio esforço. Então, qual é o intuito da religião? Fazer com que você perca tempo com a mente cheia dos teus pensamentos. Satanás, inclusive, faz as pessoas pensarem que os pensamentos deles são delas. Como assim? Ele faz você pensar na primeira pessoa, porque eu é um pensamento de Satanás, você está pensando que é teu. Está dizendo eu, Satanás já te ganhou, eu. Não é seu esse pensamento, é uma seta.
Lembra o que Paulo falou para os irmãos de Corinto? Que os arquitetos, né, os principais e potestades, eles arquitetam arquétipos ou projetos de maldade para dominar a mente dos homens. Para que fortalezas sejam estabelecidas, sofismas enraizados. Eu estou falando com outras palavras, mas para você entender. A gente acaba lendo em algumas versões e as palavras certas na hora que a gente quer não vem, né? Mas assim, e todo pensamento que se levanta contra o conhecimento de Cristo. Então existem fortalezas com raízes de sofismas nas mentes dos homens que já estão prontas para não receber a revelação de Cristo. Então é por isso que às vezes você ouve a palavra, você já se bloqueia, já se defende, pastor, mas eu não quero isso, eu sei, só que você não quer, mas não sabe que não é seu. E de quem é, pastor? A Escritura fala que ele visita a maldade dos pais aos filhos, até a terceira e quarta geração. Você sabe o que é visitar? É bater na porta de tempo em tempo e falar, tem um lugar aí para mim? Isso é visitar. E se ele encontrar, e se a maldade, a maldição encontrar, a maldição sem causa não tem repouso, mas com causa tem repouso. E se ela encontrar, ela se assenhora da sua mente. Porque Satanás não pode tocar. A gente diz, aquele que é de Deus, o maligno não toca. Ele não pode nos tocar, mas ele pode nos manipular. Para que o abracemos voluntariamente. Então, sem jargões religiosos, aquele que não toca, mas pode dar um beijo nele. Dá um exemplo. Eva. Ele não tocou em Eva. Ela que foi lá tocar no que ele mandou ela tocar. E que Deus disse para não fazer. Vamos voltar em João 5. Aí a gente conhece gente que é apaixonada pelas suas mazelas. Só que alguém precisa dizer para elas que o Jesus pastoral que chegou, não, até ali ele veio pastoral, para dali ele fluía apostolicamente. Como assim? Ele já fez tudo o que ele tinha que fazer, irmão. Sabe aquele crente que Deus levantou aqui Saracuruna, né? No trem Saracuruna, cantando de manhã desafinado, mas mesmo cantando desafinado e gritando, você tinha raiva dele, mas você ficava chorando porque Deus te pegava por dentro. Ou aquele culto, seja aqui ou em qualquer lugar que você tenha ido. Eu fico pensando, né, nas canções antigas, porque eu sou, graças a Deus, eu tenho canção dos nossos dias que eu não consigo, embora eu não tenho problema com a idade da música, porque não existe música nova nem música velha. Lá vem o pastor com essas músicas velhas. Aí lá vem os meninos com essas... Não existe música nova nem música velha. Existem canções eternas. Se é do céu, não tem prazo de validade. O problema é a gente saber o que é do céu e o que não é do céu. Essa é a questão. Esse é outro assunto. Então, naqueles cultos que você entrou e estava cantando, não há Deus maior, não há Deus melhor. E você se lembra como se fosse hoje, Deus pegou você por dentro, amém? Você quer mais o quê, irmão? Você quer que Ele revele mais o quê de amor por você? O que mais que você quer, irmão? Eu não quero aqui insinuar que a sua vida se pareça com o que eu vou falar, mas quantos de nós, Paulo falando aos Efésios, que era o que eu ia tentar falar, mas não vai dar tempo, eu já sei, diz que nós nem sequer éramos povo. Quem está comigo? Irmão, alguns de nós estávamos nas drogas, loucos, tomando remédio de depressão, outros com um monte de amante, cheirando cocaína até não poder mais, rasgando o nariz, gastando tudo. E agora eu quero, ainda que Deus dê uma prova de amor, isso é coisa de filho mimado. Irmão, foi prova de amor suficiente. O meu Jesus entrando no tanque de Betesda, rompendo com os limites, talvez, não sei, se escondendo para as pessoas não saberem que era ele. Quantos e quantos enfermos Jesus driblou para chegar naquele cara, olhar nos olhos dele, irmão. Quanta gente Jesus passou por para encontrar você naquele trem, naquele leito de dor, na tua casa, naquela festa, naquele prostíbulo, naquela boate. Eu não sei onde você foi encontrado, naquela praça. Eu sei onde eu fui encontrado. Quem está comigo até aqui? Aí Jesus chega para o cara e fala assim, você quer ser curado? Olha a resposta que o abençoado dá para Jesus. Eu não tenho ninguém que me leve no tanque quando as águas são agitadas. Sempre desce alguém antes de mim. Eu até tento, mas eu não consigo.
Deixa eu fazer uma pergunta para você, me responde com toda sinceridade. O que eu falei é o que está no texto. Jesus perguntou alguma coisa para ele sobre tanque? Sobre alguém que desce na frente dele? O quanto ele se esforça para fazer alguma coisa? Se eu fosse Jesus, eu diria para ele, não te perguntei nada. Você é burro. Desculpa aqui, irmão. Pode, edita isso aí para mim depois se você for botar na internet. Mas é que dá vontade, né, irmão? E aí você fala, é verdade, pastor. Por que ele fez isso? Porque por muitas vezes ele estava igual muitos de nós estamos por muitas vezes. Condicionado. Condicionado ao quê? Ao nosso histórico de vida vivido até hoje. O nosso histórico de vida vivido até hoje fez com que a nossa psique armazenasse memórias. Por isso que a Escritura fala que o homem bom tira coisas boas do seu tesouro, do seu coração. E o homem mau tira coisas ruins do seu bom tesouro, do seu coração, ou do seu tesouro, do seu coração. Por quê? Às vezes se desenha uma situação na sua frente e você não enxerga a situação, você enxerga a partir da sua memória. Você acha que aquilo que está acontecendo é a mesma coisa que aconteceu quando aquilo que aconteceu com você. A cena é parecida, mas não é a mesma coisa. Dá um exemplo, pastor. Por exemplo, às vezes você vê um movimento de duas pessoas que parece que estão brigando. Aquilo sobe, te ferve você. Se você olhar bem, talvez pode ser outra coisa, pode ser até brincadeira. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar que a nossa mente está cheia de memórias. E aí a gente olha para as situações baseados nas nossas memórias. Então nós vemos os problemas que na nossa mente tem em tudo que acontece diante de nós, parecido com o que na nossa mente está armazenado. Por isso que a gente tem tanta autodefesa, por isso que a gente tem respostas como essa. Não, eu não tenho ninguém, eu não te perguntei nada sobre isso. Perguntei se você quer ser curado. Não, mas 38 anos aqui, tem que ter alguém para me levar no tanque, porque as águas vão ser agitadas, já me disseram que eu tinha que me esforçar, mas sempre corre alguém. Ele estava sofismado, a mente dele estava cauterizada. Ele estava preso numa realidade que não era uma realidade, ou que não era nem a realidade dele. Eu ouso dizer para você que no texto diz, e aí é só conjecturação minha, mas me dá margem para isso, que no texto diz, pastor, que ele se viu curado. Se ele se viu curado, possivelmente o problema dele nem era físico, era aqui, ó, psicológico. Às vezes você se vê numa condição porque disseram para você que o teu problema quem vai resolver é a campanha, ou é o pastor, ou é a cesta básica, ou é o patrão, ou é o próximo emprego, ou como o pastor citou aqui, ou é a promoção no trabalho, ou é a grana maior que você vai ganhar amanhã. Nós estamos condicionados. Só que nesses dias, o Jesus, o apóstolo, sumo sacerdote e apóstolo da nossa fé, ele está olhando nos nossos olhos e está sendo direto. Não tem nada a ver com o bom humor daquele pastor. Tem a ver com o meu Jesus olhando nos olhos e dizendo, ei, você quer ser curado? E não me dê suas respostas. Responde o que eu estou te perguntando. Não me dê suas respostas condicionadas. Me responda o que eu estou lhe perguntando. Quando eu falo de igreja pastoral, igreja apostólica, eu estou dizendo tudo que Jesus poderia fazer para vir até nós e nos alcançar com o evangelho, já foi feito. E agora o que ele está fazendo é como ele deu ordem para as pessoas que estavam ali quando ele ressuscitou Lázaro. Desatai-o, deixai-o ir. Esse é o tempo do movimento da igreja apostólica. Que igreja é essa? É a igreja desatada. Desatada onde? Aqui. Primeiramente aqui. Mesmo que ela esteja atada aqui, não tem problema. Por quê? Porque ela está livre aqui. Eu me lembro de Paulo dizendo, em Efésios, eu sou prisioneiro de Jesus. Eu não sou prisioneiro de César. E nem sou prisioneiro de César por causa dos judeus que me denunciaram para César. Eu sou prisioneiro de Cristo. Então não tem problema o que está acontecendo do lado de fora. Você precisa estar convicto, é aqui, meu amigo. Quem está comigo? Então falar de igreja pastoral, igreja apostólica, eu já vou terminar esse trecho, para a gente voltar em Elias e terminar. Presta atenção. Agora vê se parece com o Papai Noel que pregam nos nossos dias. Jesus não diz para ele, tadinho, né? 38 anos, né? Coitadinho. Jesus olha para ele e diz,
levanta, toma o teu leito e anda. Chega, irmão, de vitimismo. Chega da gente achar que a gente é o mais pobre do mundo, que a gente é a minoria da minoria da minoria da minoria. Chega. Chega da gente ficar mendigando agradecimentos. Deixa eu te encorajar com isso. Irmão, você não faz nada na igreja para receber agradecimento. Não, na boa, irmão, mas na boa. Eu estou falando porque Deus está me tratando disso agora também. Não vou ser hipócrita aqui, não. 10 anos de ministério. Deus está dizendo para mim, e você ainda está esperando que te agradeçam. E se não me agradecerem, não tem problema. E sem essa de dizer, eu faço para Jesus, é claro que fazemos. Isso aí também é igual aquela outra frase, pastor, que eu tenho nesses dias arrebentado com ela. Ó, irmão, for para a igreja, não olha para o homem não, olha para Jesus. Que frase desgraçada é essa, gente? Vou explicar já. Pastor, essa frase está errada? Muito. Eu melhorei ela. Eu digo assim, irmão, quando você for para a igreja, não olha para o homem, não, olha no espelho. Que desgraça é essa? Não olha para, claro que não olha para o homem, mas o primeiro homem que você não pode olhar é para você. Sem essa, irmão. É igual quando o cara usa 1 Coríntios 13, né? É o 13 que fala sobre amor. O amor tudo suporta, o amor tudo espera. As pessoas usam isso para acusar o outro do que o outro não fez. Se o amor tudo suporta, ela tinha que suportar o que ela pensa que o outro não fez e não abrir a boca para falar de 1 Coríntios 13 para falar de amor. Porque se o amor tudo suporta, ela tinha que ser a primeira a suportar. Faz algum sentido, irmão, isso? Então esse é o tempo da gente entender. Eu não faço nada na igreja. Eu não vou nem falar sobre não acreditar um no outro diretamente. Mas eu vou falar, eu não vou, mas vou. Deixa eu te dizer, irmão, Jeremias, o profeta Jeremias, se eu não me engano, no capítulo... não vou citar aqui não, senão... Está na Bíblia, acho que é o 32. Depois você procura lá e me ajuda. Diz que o coração do homem é enganoso, mais corrupto do que tudo. Não está falando do homem, então o coração daquele homem, do homem, ser humano, meu e o seu. Então, sabe quando a gente diz... aí acho que é Jeremias também que fala, no 17, quando ele fala, maldito é o homem que confia no homem, faz da sua carne mortal o seu braço e aparta o coração das leis do Senhor. Ele não está dizendo sobre maldito é o homem que confia no outro homem. Ele está falando, maldito é o homem que confia no homem, para tratar assuntos, e faz da sua carne mortal o seu braço, e faz da sua capacidade, a sua capacidade de resolver questões espirituais. Ele está falando do homem, ele não está falando do outro, está falando do homem. De mim, ele está falando, maldito sou eu, e se sou eu que acredito no meu braço ou no braço do outro. Maldito é o homem que confia em qualquer homem, não é no outro só. Então, pensando nisso, deixa eu te explicar uma coisa, você acha que você nunca mais vai esquecer. Eu não confio em você e você também não é obrigado a confiar em mim. Pastor? Porque a Escritura diz que o coração do homem é mais corrupto do que tudo. Quem poderá conhecer? Agora, então, no que você acredita, pastor? E aí é um assunto de 1h30. Só vou dar uma pincelada. Sabe o que eu acredito? Gênesis 1, 26 a 28, está ali o mandato cultural de governo de Deus para o homem. Deus, no conselho da Trindade, vira para o Filho e para o Espírito e diz, façamos nós alguém como nós. Façamos nós alguém à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Sabe o que Deus está propondo e fazendo, então? Nós, primeira pessoa do plural, vamos fazer alguém como nós. Por isso ele fez a mulher e o homem, é um assunto longo, macho e fêmea. Porque o homem não é uma individualidade, o homem é uma coletividade. Eu queria muito falar disso aqui, mas eu só quero terminar esse entendimento para você pegar parte do que você consegue, ou do que a gente consegue falar, e te dizer, eu não acredito em você e você não é obrigado a acreditar em mim. Então, no que eu tenho que acreditar e você pode acreditar também? No ser coletivo. Na nossa relação. Se a minha relação com você, como irmão, como igreja, for verdadeira, não maquiada, como se nada acontecesse de ruim entre nós, ou se nenhum
desentendimento acontecesse de ruim entre nós. Se eu me desentendi com você, eu faço o que a Bíblia manda, eu vou até você. E se você se desentende comigo, você vem até mim. E se eu não te ouvir, você chama alguém maduro da igreja. É assim que a Bíblia manda. Nisso é que eu acredito. Eu não acredito em você e nem vou ser obrigado a acreditar em mim. Mas eu acredito que quando a gente entende que Deus... É muita coisa, minha esposa já falou para eu parar com isso. É muita informação que vem vindo, mas Senhor me ajuda. Só disso. Então, quando eu acredito que a gente decidiu ser igreja, independente das nossas, toca aqui, das nossas diferenças, que o que nós temos em comum é o sangue do nosso Pai que nos une. E quando eu tiver alguma coisa para tratar com você, eu vou tratar. E quando você tiver alguma coisa para tratar comigo, independente de eu ser pastor ou não, você vai falar com todo respeito, mas vai vir, porque antes de sobre todas as coisas nós somos irmãos. É nisso que eu acredito. Na tua verdade de ser um comigo. E você acredita na minha verdade de ser um com você. Não de sermos perfeitos um para o outro. Agora a gente tem que ficar com o ambiente velado. Tem que ficar com o ambiente como se nada tivesse acontecendo. Porque a gente pensa que igreja... Não estou dizendo aqui, tá? No conceito geral. É um teatro. Tem que estar todo mundo... Graça e paz, querido! E aí quando a gente vê um líder, um pastor, no dia mal, a gente acha que ele está endemoniado. Não, ele é gente. É gente. Às vezes, desculpa, pastor, não sei se você vai concordar comigo. Às vezes eu sou menos gente que você, porque eu suporto menos coisas que você. Você às vezes é mais forte do que eu. E eu gosto muito que você saiba disso. Porque eu não sou sua mãe. Mas se uma figura que eu posso ser para você é de um pai. E o que o pai faz? Ele não chegou diante do cara no tanque de Betesda e disse, tadinho. Tadinho de você. Jesus falou para ele, cara, o leito é teu. Em outras palavras, não tem nada de água, é tudo religião, é tudo mentira. Isso tudo aí é engano, que você está 38 anos, você tem uma chance de mudar a sua vida. O leito é teu, cara. Levanta e anda. Isso se parece com o Papai Noel que vai me pegar no colo e me dar brinquedo? A igreja é pastoral, mas ela tem a mente de Cristo, ela também é apostólica. A igreja tem que abraçar, a igreja tem que beijar, tem que festejar o novo convertido. Mas no meio do processo, a gente precisa começar a ensinar esses que vêm, que a mente dele cambiou, como diz no espanhol, mudou. Está mudando. Mudando para quê? Agora, aquilo que ele recebeu, ele precisa dar. Ele recebeu de graça, agora ele dá de graça. Ele foi sustentado, agora ele sustenta. Ele foi encorajado, agora ele encoraja. Ele foi perdoado, agora ele perdoa. Ele humilhou muito, né? Agora ele se deixa humilhar. Irmão, sem essa, de que a gente foi muito humilhado. Quanta gente a gente não humilhou na estrada, irmão? Você acha que eu cheguei aqui sem arrebentar o coração de meia dúzia de 100? E agora, o que eu preciso? Ser humilhado também. Para quê? Para receber no meu corpo as marcas do Evangelho. E é gostoso, pastor? Não, mas me promove em Deus. A Escritura fala que se você ora por quem fala mal de você, você amontou a brasa viva sobre a sua cabeça. E às vezes a gente quer ir na conferência do homem com unção para ele jogar um manto na gente. É só orar por quem está falando mal de você, irmão. Você vai amontar a brasa viva sobre a sua cabeça. Você vai ter unção, cara. Quem está entendendo isso nessa noite? Que bom, que bom. Aleluia. Vamos só agora falar do texto que eu li para a gente terminar. Sabe por que eu li esse texto? Porque quando a gente fala de igreja como mãe, igreja como pai, igreja maternal, igreja pastoral, igreja corpo de Cristo, igreja que abraça, tudo isso é a função da igreja. Mas também é função da igreja encorajar, é função da igreja mostrar o futuro, é função da igreja gerar filhos empreendedores, filhos apostólicos. Eu olho para esse texto e isso me encoraja muito. Por quê? Elias, o maior profeta dos seus dias. Segundo os teólogos, esse cara aqui entra num período de depressão. Aí ele dá uma pirada, pastor. Tem algum tangedor aí? Traz aí para nós. É bom estar num ambiente em que a gente sente que precisa fazer. Tem ambiente que eu prefiro nem ter. Olha aqui para mim. E ele diz, basta. Primeiro ele deixa o seu moço
debaixo do zimbro, da árvore de zimbro, em Bérseba. Bérseba significa lugar de juramento. Quem está comigo? E ele diz, basta, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Então vamos lá, para a gente finalizar aqui, presta atenção. Ele deixa o moço e diz assim, basta. Pediu para si a morte, deixou o moço em Bérseba e disse, eu não sou melhor do que os meus pais. Abaixa só um pouquinho para mim. Ele comete 2 erros brutais aí. Quais erros brutais ele comete? Ele ignora a próxima geração e ignora o trabalho da geração anterior a dele. Ele deixa o moço em Bérseba. Bérseba significa posto do juramento, ou lugar de juramento. Imagina o que aconteceu no mundo espiritual quando ele deixa o menino ali e disse, basta, eu não sou melhor do que os meus pais. Ele está dizendo, a próxima geração não me interessa mais. Eu juro isso. Aquele era um lugar de juramento. E ele despreza o trabalho dos pais dele. Quem está comigo até aqui? Uma igreja apostólica é um povo que entende o que os pais fizeram e continua o que os pais fizeram. E porque continua o que os pais fizeram, olham para os filhos e dizem, o meu encargo. Sabe, nesses dias no Brasil nós estamos vendo um tempo de transição. Nós estamos vendo 2 extremos. Os que, não quero entrar em assuntos polêmicos, mas uma geração que acha que avivamento são luzes e palco e música, e uma outra que diz que palco, luzes e música é algo totalmente desprezível. Nós que somos pastores do meio, nós temos que ajudar os mais velhos a dizer, não, a gente sabe que isso não é avivamento, mas é alguma coisa que tem mais ênfase na nossa geração. Mas dizer para os novos, vamos continuar aquilo que os nossos pais começaram. Sabe aquela coisa de Gideão, quando Gideão falou, o que foi que aconteceu de todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram? Nós somos essa geração de transição. Nós não podemos só contar para os nossos filhos, nós vamos ter que continuar o que os nossos pais viveram para que os nossos filhos saibam onde nós fomos gerados. Então Elias ali, ele falhou grosseiramente, ele falou, eu não sou melhor que os meus pais, deixou ali a próxima geração. Aí a história continua, para a gente terminar, ele está dormindo, deitado, de repente chega o anjo do Senhor e acorda ele, e acordando ele diz, aí tem pão na brasa e uma botija com água. Pão na brasa e botija com água. Ele bebe a água, come o pão quentinho, pão na brasa e volta a dormir. Figura da mãe. Por que figura da mãe? Porque mãe é assim, irmão. Mãe é amor, é abraço. Figura da igreja pastoral. É abraçar, é beijar, é não perguntar nada sobre o erro do cara. Faz isso. Faz isso. Pode voltar a dormir. Agora o anjo do Senhor volta, acorda Elias. E tem água de novo. Tem pão na brasa, na pedra quente de novo. Água na botija. E ele fala, bebe e come. A mesma coisa que fez da primeira vez. É pai. Pai também cuida. Pai também dá abraço. Mas pai não é só cuidado e não é só abraço. Agora o anjo do Senhor fala para ele, agora levanta. Deixa eu te falar uma coisa. Vamos pensar que o pai era nordestino. Agora que o anjo era nordestino. Levanta. Macho. E essa comida vai render força para você 40 dias. Você vai trabalhar, velho. Jornada vai ser longa. E é esse rango que vai te sustentar. Nós somos de uma geração que não aguenta ouvir isso. Aonde eu quero chegar para a gente terminar? A igreja é corpo de Cristo. Abraça, beija, mas a igreja é encorajadora. A igreja precisa saber o tempo certo. Nós, como líderes, precisamos saber o tempo certo de sentar os nossos meninos e dizer para eles, agora, você não é tão menino assim. A minha labuta começou bem cedo. Eu comecei bem cedo.
Eu cheguei a alguns lugares bem cedo na minha vida. Eu quero terminar dizendo para vocês, eu tinha muita coisa para dizer, mas eu quero segurar um pouco o tempo. Eu creio que Deus está movendo no Rio de Janeiro e no Brasil a consciência apostólica da igreja. E nós vamos precisar sentar nas turmas os nossos meninos, formar os nossos profetas, não para que eles sejam apenas místicos, mas para que eles sejam práticos. Porque tem uma coisa que eu tenho falado em alguns lugares sobre a diferença da geração patética para a geração profética. A geração patética aponta o dedo. A geração profética, isso está exemplificado em Ezequiel 37. A geração profética desce ao vale, se compromete com ele, e comprometida com ele, mesmo em face da sua própria vida, a ponto de perder a vida, avança. O meu querido ali, com muito bom humor, me trouxe, né? E ele me disse, pastor, aqui é área de risco. Nós temos uma ONG no Complexo da Pedreira, que é o menor índice de desenvolvimento humano do Rio de Janeiro. O maior índice de abandono escolar do Rio de Janeiro. Nesse momento está em guerra entre facções. E ali nós temos treinado aproximadamente 100 crianças por semana. Porque é o lugar onde eu fui criado. E eu sei todo o histórico daquela região. O lugar onde nós estamos era uma masmorra onde os escravos, nos tempos imperiais, eram levados. Na fazenda onde eu fui criado, Fazenda Botafogo, onde eu nasci, era uma grande fazenda, na época, um pouco antes da colonização ou do Império chegar no Brasil. E ali, então, depois os escravos foram trazidos, e naquele entorno, onde é o Complexo do Chapadão, onde é o Complexo da Pedreira, ali eram as senzalas. E ali nós estamos plantados com uma base missionária, uma casa de oração. Aonde a nossa igreja estava plantada no bairro de Rocha Miranda, cansamos de ver caminhões com homens de fuzil passando em frente à porta da igreja, dando a paz do Senhor. O que você quer dizer com isso? Nós não estamos em Beverly Hills. Nós estamos no Rio de Janeiro. Eu já fui assaltado diversas vezes, com arma na minha testa. E todas as vezes que eu disse que era pastor, os caras tremiam, os caras desistiam de fazer alguma coisa comigo. Eu já fui uma vez com a minha família no carro, e eles desistiram de fazer. Por que eu estou falando isso? Porque é isso que nós precisamos ensinar essa próxima geração. Nós não estamos gerando uma geração patética, uma geração de internet que é muito forte atrás da lente, mas cara a cara, faz nas calças. Não podemos. Nós precisamos gerar uma geração profética. Como igreja, nós precisamos gerar uma geração apostólica. Nós não somos dos que são dados a piadas. Nós somos aqueles que estamos na sala de oração dizendo, vem sobre Saracuruna, vem sobre Caxias, Senhor. Nós não estamos aqui esperando a sua bondade porque nós já conhecemos. Nós estamos esperando que você derrame sobre nós como nós cremos que você vai derramar nesses dias. Irmão, na minha mente, eu já tive algumas propostas para sair do Rio de Janeiro. Para outros países, outras cidades, eu tentei todas ir. Até que Deus me pegou pelo colarinho e falou, você é a partir da cidade. Eu disse, por que se eu odeio o Rio de Janeiro? Ele me disse, por isso mesmo, eu vou te fazer amar essa cidade. Eu falei, dura coisa você vai fazer, mas eu vou te obedecer. Nós não estamos nessa, seu pastor, sua pastora não estão nessa. Porque eles caíram aqui de paraquedas, porque eles escolheram isso para a vida dele, para a vida deles, porque a Escritura diz, não foste vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi. Eu quero declarar sobre vocês nessa noite, eu gostei do ambiente que eu recebi, que eu cheguei aqui e que estou sentindo aqui, mas eu quero liberar sobre a vida de vocês. Vocês são uma comunidade pastoral, ok, mas precisam se mover também apostolicamente. É necessário que ensine essa próxima geração. E eu não estou falando isso para o pastor, eu estou falando de uma consciência, pelo amor de Deus. Porque o que eu sinto é que vocês são um povo apostólico, e as mesmas coisas que você falou para mim, é claro acerca de vocês aqui. Eu posso dizer com toda tranquilidade, está na internet ainda não? Eu posso dizer para vocês com toda tranquilidade, construir prédios não é difícil para mim. Já construí uns 5 ao longo de 10 anos de ministério. Teve um que a gente levantou do zero, terreno baldio, construímos um prédio para 1.200 pessoas, um monte de sala, e Deus mandou a gente sair. Eu falei, que droga que você manda eu sair? Ele fala, vai continuar como um galo de briga? Eu disse, me desculpe. Então construir prédios, não é que é fácil, né? Mas não é impossível. Mas o mais difícil na nossa geração, pastor,
É conseguir. Não é que é mais difícil, não é. É o que está sendo desprezado, e nós não vamos desprezar, melhor falar assim, e é fato isso. É incutir na próxima geração, é desenvolver a próxima geração. Minha filha chegou para mim e falou: pai, eu não caso muito bem com essa imagem de princesa, essa princesinha assim, muito pequenininha. Ela tem 8 anos. Eu falei: eu sei que você não se encaixa nisso. Ela: por quê, pai? Eu disse: porque você é filha de leão. Você é uma leoa. Ela: por que você está dizendo isso? Porque o seu pai, o seu Abba pai, é o leão da tribo de Judá. E você está na terra para lutar pelo reino do seu pai. Esse é o tempo em que uma geração apostólica está se levantando. Esse é um tempo em que os nossos filhos vão profetizar. Esse é um tempo que os nossos filhos vão tocar os enfermos, eles serão curados. Mas para isso nós vamos ter que expor eles a algumas coisas que a mãe às vezes não vai concordar. Nós vamos ter que olhar nos olhos da mãe e dizer: mãe, eu sei, meu amor, eu também não estou confortável em deixar ele ir, mas ele precisa ir. Eu não estou confortável para deixar ele nessa viagem missionária 1 mês lá, mas eu preciso deixar. Eu também vou chorar com você, mas esse menino não é nosso. Então você quer papai e mamãe que o menino diz que está na igreja, está na intercessão. É claro que não estou falando para ele ser um moleque que não estuda e vive na igreja. Não é isso, isso é outra coisa. Mas você orou tanto para que ele deixasse o mundo, e agora que o menino está na igreja, você só vive na igreja. Esse é o tempo em que os nossos filhos precisarão amar a casa de Deus, amar a vontade do Senhor. E eu quero declarar sobre esse lugar que essa é uma casa apostólica. Eu quero declarar que nesse lugar os desejos mais loucos aos olhos dos homens vocês vão ter. Que desejo? Nós queremos plantar bases missionárias nas favelas. Nós queremos ir para lugares que as pessoas onde não querem ir. E não vai ser fogo de palha, vai ser uma queimação noite e dia. Eu não estou falando isso aqui para aparecer, não. Deus conhece o meu coração. Você pode me chamar para qualquer lazer, qualquer lazer. Eu até posso ir, eu até gosto de lazer. Mas nos últimos dias eu estou pregando quase todo dia. Por exemplo, hoje eu prego aqui, amanhã de manhã, domingo à noite. Por que você está falando isso, pastor? Para aparecer, não. Porque um dia eu também fui um menino pobre, jogando bola na favela do Acari, no Morro da Lagartixa, no Morro da Pedreira. Eu já fui jurado por um professor, eu quero terminar com isso, jurado por um professor, num banco de reservas assim, de uma competição, a reserva de um time de futsal. Ele olhou para mim e para os outros meus 3 amigos e disse: vocês 4 não vão dar em nada na vida, eu já vi o futuro de vocês. Dos meus 4 amigos, um foi preso umas 5 vezes, o outro se suicidou com um tiro na cabeça, e o outro virou traficante, com 23 anos já tinha sido morto. E eu estou aqui. Sabe por que eu estou aqui? Porque eu fui forjado numa casa apostólica, numa casa biológica apostólica e numa casa espiritual apostólica. O que você quer dizer? Meu pai nunca teve muito recurso nem muito estudo, mas o meu pai sempre foi um encorajador. Então os pais aqui dessa casa, vocês não são a mãe da casa, deixa a mãe fazer o trabalho delas, e vocês encorajem os filhos. Ajude o pastor de vocês, encoraje o pastor de vocês, receba o encorajamento dele, para que esses meninos sejam encorajados. Os homens dessa casa vão se levantar como encorajadores. A função de super proteger é com a mãe, mas a função de olhar nos olhos da mãe e dizer: eu sei, meu amor, eu também sei o que é proteger, mas eu não posso super proteger. Eu quero declarar nesse local, em nome de Jesus, que essa é uma casa que vão se levantar homens apaixonados pelo lugar da oração. Eu me lembro que nos meus dias, 18, 19 anos, assim que eu me converti, um dos primeiros ministérios na igreja que eu fui criado, que eu comecei a liderar, foi a intercessão. Eu e meia dúzia de 30 velhinhas de 90 anos que oravam por nações que elas nem sabiam onde eram. Se eu não sabia, imagina elas. Mas eram as velhinhas que, quando eu estava desviado, me paravam quando eu ia à igreja e dizia: vovó está orando por você. Quando eu me converti, foi um ministério que eu comecei a liderar. Toda segunda-feira de joelho com as velhinhas até altas horas da noite. E eu dizia: Deus, um dia eu vou ser pastor de uma igreja que os jovens vão amar o lugar da oração.
Hoje nós temos, não são muitos, mas são fiéis. Hoje nós temos nas nossas salas de oração, às 7h30 da manhã de domingo. E hoje vai ter, toda sexta-feira, às 10 da noite, uma média dos 40, 50 jovens dizendo, vem, Senhor. Às vezes dá loucura neles, a gente está perto de um UPA, eles invadem um UPA e entram na sala vermelha, não de qualquer jeito, eles já conhecem, o pessoal deu liberação para eles, eles oram pelas pessoas, eles... Às vezes não tem recurso, não tem medicamento na UPA, eles oram lá e recebem o zap durante a semana. Olha, mandaram para nós, se reuniram os outros hospitais, o prefeito liberou a verba. Tem um bate-bola da nossa liderança de jovens de oração com a diretoria do UPA lá. Eles trocam informações, pedidos de oração. Então um dia eu fui esse jovem que fui encorajado a ficar orando. E hoje nós temos jovens queimando por Jesus. Eu quero declarar que essa é uma casa, em nome de Jesus, apostólica. É isso que eu senti quando pisei aqui. Eu quero declarar que Deus está fazendo uma revolução na mente dos homens. Eu quero declarar que Deus vai fazer uma revolução na mente da rapaziada, dos jovens e adolescentes. Eu quero dizer que vai começar pelos homens. As mulheres de vocês vão ficar na retaguarda e vocês vão correr com a tocha na mão. Chega desse negócio de encontro de mulheres, dá 500 mulheres. Em 500 mulheres assim, como essas estão. Tudo para frente. Encontro de homem dá 38, tudo carrancudo. Eu quero declarar que aqui não é e não vai ser assim. Eu quero declarar que o fogo que vai alastrar nessa região vai ser porque homens nesse lugar decidiram olhar para suas esposas e dizer, eu sou o que ora mais nessa casa. Eu sou o que ama mais o Senhor. Não é disputa, é porque você vai aprender comigo, meu amor. Como estão entendendo isso nessa noite? Isso vai encorajar os filhos. Os filhos vão olhar para os pais e vão dizer, é isso que eu quero. A minha menina tem 8 anos, eu falei para ela, filha, o que você vai querer fazer no ministério? Ela, tudo. Falei, como assim? Ela, tudo. O meu amigo e mentor, pastor Juscelio, a menina dele tem 18 anos. Ela que coordena o ministério do pai agora. Eventos para 5.000 pessoas, 3.000 pessoas. A menina sozinha coordena um monte de galalau. Sabe o que eu quero dizer para você? Sabe o que vai acontecer com os teus filhos? Quando eles chegarem numa idade, você não vai conseguir segurar mais. Eles vão administrar o negócio que Deus colocou na sua mão. Eles vão profetizar no ministério que você pensou que era seu. E Deus só está te treinando nesse ministério para te ensinar a largar ele. Porque o meu trabalho agora lá no PGL é ir largando. Por isso que eu não estou lá hoje. Nem vou estar amanhã. Esse é um outro assunto. Mas eu quero declarar em nome de Jesus que esse é o tempo do levantar de um povo apostólico. Um povo que não tem medo de cara feia. Um povo que não tem medo do que os noticiários dizem. Homens que encorajam as suas esposas. Homens que olham nos olhos das esposas e dizem, amor, pode não ter nada na despensa hoje. Como o pastor falou aqui. Amor, nós estamos passando um período difícil, mas eu prometo para você que a partir de hoje eu vou entrar no lugar em Deus. E Ele vai responder. Sabe de uma coisa, para a gente terminar, eu comecei falando de Elias. Sabe de uma coisa? Puder arrumar mais uma, por favor? Não precisa ser, se não tiver, pode ser assim, mas se tiver um pouquinho mais geladinho. Para mim terminar aqui, sabe de uma coisa? Falando de Elias. Deixa eu, assim, abaixa só um pouquinho para mim mais. Olha só, presta atenção agora os homens, olha aqui para a gente orar. A nossa mente, ela se confunde muito no meio do processo. Porque a gente foi treinado na religião. Então a gente acha que Deus vai fazer como a gente pensa que Ele vai fazer ou como Ele tem que fazer. E geralmente a gente prega para Deus. A gente é tão orgulhoso que a gente prega para Deus com o coração cheio de orgulho. Dá um exemplo, pastor. Elias se encontrou com Obadias. E Obadias falou, eu guardei 100 dos profetas, 50 numa caverna, 50 na outra, com pão e água. Aí ele se encontra com o Senhor e fala para o Senhor, só eu que sobrei dos profetas. Mentira. Ele está chamando Obadias de mentiroso. Porque Obadias já tinha dito para ele que não era só ele que tinha sobrado, tinham mais 100 profetas. Por muitas vezes, a gente tomado de orgulho, a gente vai pregar para Deus até mentiras. Ô Deus, o Senhor sabe que está acontecendo isso? Deus, não está acontecendo nada disso, é você que está pensando que está acontecendo isso. Você sabe que é assim? Não, não é nada disso. O Senhor falou para ele, levantem 7.000 que não se dobraram, rapaz. Agora para entender rapidamente o processo de Elias.
Primeiro Elias está lá no ribeiro de Querite. Olha aqui, provisão, carne e bebendo água do ribeiro. Quem está comigo? Então isso se parece com o início da nossa vida, quando a gente se converte a Jesus. Provisão, Senhor provendo, Senhor mandando, a gente dizendo, uau, é o máximo. Só que esse mesmo Elias disse, segundo a minha palavra, não vai chover. E aí não choveu durante 3 anos e meio. Disso. Só que quando ele libera a palavra, o que acontece? É como se Deus estivesse dizendo, agora que você liberou a palavra, eu tenho que cumprir a palavra que saiu da sua boca. Então o céu vai ter que cerrar. E vai parar de dar chuva. O céu cerra e para de dar chuva. Ele tem que se mover do ribeiro de Querite e entrar em Sarepta. A palavra do Senhor para ele entra em Sarepta, porque eu ordenei uma viúva que te sustente. Estou terminando já. Quem está comigo? Está comigo? Agora preste atenção. Tem coisas, eu quero que você preste bem atenção nisso. Tem coisas que nós falamos, decretos que nós liberamos, no nosso tempo de intimidade com o Senhor, que a gente se esquece. A maioria a gente se esquece. Os pastores e líderes da casa, óbvio, já viveram isso. Quantas vezes você chega num lugar e uma pessoa diz assim para você, pastor, sabe aquele dia que você me deu uma palavra? Às vezes tem 10 anos, mudou a minha vida. E parará, você fala, meu Deus, que responsabilidade. É ou não é? Agora olha a responsabilidade de Elias. Ele diz que não ia chover. E o Senhor tem que honrar a palavra e não choveu. Agora, o fato de não chover teve que mover toda uma vida de Elias. Eu estou há 9 anos pastor de uma igreja, pastor. Eu sei que você também deve estar nessa, vocês devem estar nessa. Tentando estabelecer uma rotina para a minha semana. Quando eu penso que consegui, o Senhor fala, agora você vai se mudar de casa. Quando é de casa, é de igreja. Quando é de igreja, é de bairro. Do país ele não deixa sair. O que você quer dizer? Mas isso tem a ver com muita coisa que a gente firmou com ele no lugar secreto. Muitos decretos que nós mesmos liberamos e nós não sabíamos o que nós estávamos falando. E aí ele sai do ribeiro e entra em Sarepta. E o Senhor diz, eu já ordenei uma viúva que te sustente. A história é longa, só quero falar da progressão. Ele, Deus, sendo sustentado no ribeiro, o Senhor seca o ribeiro. E o corvo para de trazer comida. Depois ele entra em Sarepta, um outro nível. A viúva e o menino lá. Não dá tempo da gente falar. Mas o objetivo final não era nem ele ser satisfeito, ali era um estágio inicial, nem tampouco satisfazer os outros, aquele era o estágio intermediário, o estágio em que ele podia ser usado para realizar milagres. Mas sabe qual era o objetivo? Elias era um profeta nacional. Era Deus o treinando, para que ele chegasse no nível para confrontar Jezabel, para que os seus filhos proféticos então a destronassem, como foi o caso de Jeú. Aonde eu quero chegar para terminar? Presta atenção. Falando com os homens. Por favor, olha aqui nos meus olhos agora. Por favor, na boa. Você não tem a mínima noção. Eu vou dizer isso para eles, mas imagina que se eu estou falando para eles, imagine vocês. Vocês não têm a mínima noção do lugar que vocês estão no processo. A nossa mente quer ficar dizendo, agora Deus vai fazer assim, agora aí Deus nos surpreende. Deus, você me surpreendeu de novo. Não, a gente que devia parar de pensar que a gente consegue mensurar Deus. Mas uma coisa é, talvez sua mente está confusa, por que está faltando isso? Por que aquilo outro? Deus fala para Elias, eu ordenei uma viúva que te sustente. Tem sentido uma viúva sustentar um profeta com um menino que ia morrer? Ali fala de um governo matriarcal. Ali fala de uma mãe que achava que ia dar destino para o menino. E quem dá destino para o menino não é a mãe, é o pai. Aí ela teve que se encontrar com Elias. Vai ser outro assunto. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, olha aqui. Por favor, em nome de... Isso que eu quero liberar para os homens dessa casa. Eu vejo que em algumas mentes aqui, você está se perguntando assim, por que eu estou nessa situação? Por que eu estou passando por isso? Eu quero dizer, relaxa, mano. Vai ouvir o Senhor e submete aos processos. Porque o que você está vendo ainda não é nem a 10ª parte do que de fato é. O Elias da viúva de Sarepta era o Elias que ia confrontar Jezabel, um profeta que ia mexer nos céus da nação a nível nacional. Quem está entendendo isso? Deixa eu te falar uma coisa, olha aqui para mim. Você não sabe nem de longe quem você é. Eu vim aqui para te encorajar.
Talvez a sua cabecinha está pensando, esse pastor é meio doido. Não, eu não sou meio doido, sou completamente. Mas eu estou dizendo para você que um dia eu era um jovem faminto por Jesus na primeira fila. Hoje, com muita dificuldade, eu consigo receber 20% das pessoas que eu deveria ou que querem estar com a gente numa semana. Você está falando isso para quê? Para aparecer, pastor? Não, para te encorajar. E para dizer que o nosso histórico de vida não representa quem de fato nós somos. Existe uma realidade muito maior do que o que você viveu até hoje. Amém? Você recebe isso? Tem quantos anos? Toca aqui. Você recebe isso? Você recebe isso? Tem quantos anos? Em nome de Jesus, você recebe? Eu libero sobre vocês essa palavra. Oh, ei, Jesus falou o seguinte: se você quisesse sacrifício, eu te daria. Hebreus 10. Holocaustos, oblações eu te daria. Mas eu sei o que está escrito sobre mim no teu livro. Você me deu um corpo para que eu pudesse viver toda a tua vontade. Sabe o que eu quero te dizer? Existe uma história escrita a teu respeito no livro do Senhor. Davi falou isso. Todos os meus dias foram escritos no teu livro, quando nenhum deles ainda vi. Então, em nome de Jesus, eu quero declarar que você não vai crescer um homem que vai ficar sendo levado por suas confusões. Você vai dizer: Senhor, a minha mente não está entendendo, mas eu estou convicto no Espírito. Faz o que você tem para fazer. Quem está entendendo isso aqui nessa noite? Quem está entendendo isso aqui nessa noite? Quem está entendendo isso aqui nessa noite? E os homens de mais idade precisam se desenvolver para olhar nos olhos desses caras e dizer: acabou o tempo da dúvida. Você precisa de uma convicção. Porque a fé não tenta esquadrinhar Deus. A fé tem convicção íntima, inflamada pela vontade do Senhor. Eu não sei explicar com a boca, porque a revelação é muito maior do que eu posso explicar, mas eu estou convicto no meu homem interior. Quem está entendendo isso? Quem está entendendo isso nessa noite? Eu quero declarar que os homens de mais idade precisam correr atrás agora, para encorajar esses caras. Esse aqui já está no outro grupo, né? Para encorajar a molecada mais nova, para que eles queiram ser como vocês, para que eles queiram orar como vocês, para que eles queiram cuidar dos órfãos como vocês, para que eles queiram profetizar como vocês, para que eles queiram empreender negócios como vocês, não para ficarem ricos, mas entendendo que o ministério, que o negócio é um ministério, e vocês serão os maiores investidores no reino, e por isso ficarão ricos. Se eu tivesse falado isso para as mulheres, elas diziam: glória a Deus. Os homens fazem: eu quero encorajar vocês. O Rio de Janeiro precisa de homens inflamados pela vontade do Senhor. Precisa de homens que bradem na sua casa dizendo: na minha casa ninguém toca, na minha congregação ninguém toca, no meu bairro ninguém toca. Homens que vão derramar a sua vida no altar, não apenas cantar o hit do momento. Hit lindo, lindo. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de homens que vão esmurrar os seus corpos e dizer: eu não quero a prostituição, eu não quero o pecado, Deus me ajuda. E eu declaro que os filhos de vocês serão mais violentos em Deus do que vocês. Eu declaro que os filhos de vocês muito cedo profetizarão. Quantos estão comigo nessa noite? A minha mãe estudou só até a 4ª série. O meu pai, 2º grau incompleto. Eu não tenho nenhum pastor na minha família. Eu sou o único pós-graduado da minha família. Eu sou o único pastor. E graças a Deus, pastor de pastores, homens que têm idade para ser meus avós. Por quê, pastor? Porque eu digo para minha mãe, ela 4ª série. Mas a minha mãe me ensinou o caminho da presença do Senhor. E eu digo para ela: mãe, você não me deu, senão a melhor coisa da minha vida, eu já sei o caminho. E hoje o meu vício é pregar o Evangelho. O meu vício é estar com Jesus. E a minha filha e os meus filhos de 8, ela de 8, de 2 anos, são viciados nisso também. Eu quero terminar e dizer para você em nome de Jesus: a missão da igreja, a vida da igreja é pastoral. Eu tinha umas 5 horas só para a gente falar especificamente sobre vida pastoral. Um dia a gente pode voltar. E a missão da igreja apostólica, umas 5 horas para falar só sobre missão, especificamente sobre missão apostólica. Mas eu quero terminar dizendo para vocês em nome de Jesus:
Se eu pudesse terminar com mais um textinho falando disso. João 4. 12 apóstolos foram para a cidade procurar comida porque achavam que Jesus estava com fome. E uma mulher largou a sua necessidade e foi para a cidade, apostolicamente, avisar que Jesus estava lá. E toda a cidade foi ganha. A nossa percepção de onde e como o Senhor está se movimentando está muito errada. Nós precisamos aprender com a mulher samaritana. A Escritura diz que ela deixou o seu cântaro, a sua necessidade, ao meio-dia. Sol escaldante, ela deixa o cântaro. E vai para a cidade anunciar. Ela faz o movimento inverso. Os discípulos entram na cidade trazendo pão. Come, mestre. E ela sai da cidade, deve ter até passado pelos discípulos. Venham ver ele, venham ver ele. E quando eles estão entrando na cidade, Jesus diz, uau, os campos estão brancos. Não me diga que faltam meses ainda para a colheita. Os campos estão brancos. Quando Jesus falou isso? Quando os samaritanos estavam entrando, vindo em direção a ele. Porque aquela mulher se moveu apostolicamente. E aqueles 12 apóstolos pateticamente. Eu creio em mulheres. Deixa eu te falar, irmã. É difícil lidar com os homens. Ah, pastor, por que você fala isso? Porque eu sou muito difícil. Mas deixa eu te encorajar. Eu sei que é difícil que eu vou te pedir. Mas tenta pelo menos, vai dar certo. Volta para o lugar da oração, minha irmã. Em nome de Jesus. Uma vez eu ouvi uma frase do Padre Marcelo que eu nunca mais esqueci. Ele falou, oração de mãe e de esposa Deus sempre ouve, porque Ele sabe como Maria intercedeu. Tudo bem, pode parecer uma heresia, mas para mim faz sentido. Você que é mãe, você que é esposa. Quando todo mundo sair de casa, eu não tenho tempo, lavando a louça. É assim que minha mãe intercedia. Limpando a casa, é assim que minha mãe intercedia. Levanta a tua voz como uma leoa dentro da tua casa e profetiza sobre o teu marido. E diz, Senhor, levanta esse homem como um profeta, Senhor. Levanta a tua voz acerca dos teus filhos, do teu noivo, E diz, Senhor, levanta ele. A tua oração vai rasgar os céus, vai tocar onde ele estiver. Irmão, eu estava em boates, o Espírito Santo entrava comigo em boates. E eu entrava no banheiro da boate e dizia, drogado, e falava, você não pode entrar aqui. Ele dizia, eu posso? Claro que eu posso. Eu te amo. Eu dizia, mas esse lugar é horrível. Ele falou, mas a tua mãe está intercedendo. Quantas vezes eu voltava para casa doidão e falava, Espírito Santo, eu te amo tanto, por que eu estou nessa? Eu sei que a religião não sabe explicar isso. Não tem problema. Eu já aprendi que, embora minha mente estava perdida, meu coração sempre foi do Senhor. Eu quero declarar, se teu filho está desviado, se teu marido está na droga, está com amante, me desculpe a franqueza, entra para o teu quarto e ora. Eu não sou também desse retreté assim tão das antigas não, mas eu sou bem eclético. Tem uma música do Marquinhos Gomes que diz, fecha a porta do teu quarto e ora, fecha a porta do teu quarto e ora. Aquela música mexeu comigo. Fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e brada. Fecha a porta do teu quarto e diz, Senhor, eu ainda creio no teu poder. Eu ainda creio em quem tu és, Senhor. Tá bom por hoje, feche os seus olhos, desculpe aí, curve a sua cabeça.